Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia e trouxe aqui para vocês a correção da semana 4 do PET 7 do segundo ano. Então, outra semaninha ali para nós. Atividade 1. Qual a diferença entre migração e imigração? Então vamos lá. Migração é um movimento que uma pessoa, grupo ou animal realiza de um determinado local para o outro. Já imigração é a entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer uma nova residência. E imigração é a saída da pessoa de seu país de origem para viver em outro. Então, assim, para diferenciar, migração é um movimento, né, seja de cidades, regiões ou país. Então, se você nasceu em São Paulo e mora em Minas Gerais, você foi um migrante. Mas ao mesmo tempo, se você nasceu em cidade A e foi para a cidade B no mesmo estado, também você é um imigrante, tá? E entre países também vai ser migrante. Então, migrante é só esse deslocamento, né? Se você for para uma cidade por outra, você já é migrante. E aí, imigração e emigração é relacionado a sair e chegar em novos países. E aí, é lembrar que emigração é a saída e imigração é a entrada. Então, quando você fala assim, eu vou sair do Brasil, então eu vou ser um imigrante. Só que quando você chega naquele país, vamos supor que você saiu do Brasil e foi para a Argentina. Quando você chega na Argentina, um argentino vai falar que você é o quê? Imigrante, porque você entrou no país dele. Mas para você, você é um imigrante, porque você saiu do seu país de origem e foi para outro país. Então acaba que você é os dois, né? Só vai depender do ponto de vista. E aí, se alguém quiser mais, esse daqui tem um link que é bem bacaninha. Fala um pouquinho mais completo sobre isso, mas acho que já deu para entender as diferenças. Atividade 2, o que é imigração e quais são os tipos? Então, vamos lá, movimento. Migração é um movimento que uma pessoa, grupo ou animal realiza de um determinado lugar para o outro. E os tipos de migração são externo, interna, temporária, permanente, sazonal, espontânea, forçada, êxodo rural, pendular, intra-regional e interregional, diáspora e nomadismo. Então, assim, basicamente a gente não vai precisar saber o que é cada uma, né? A ideia é só saber que é um movimento mesmo que eles estão fazendo. Algumas são forçadas, né? Então aqueles lá mais relacionados aos refugiados. Permanente quando você quer ficar naquele país. Temporária quando às vezes você vai só para tal motivo. Diáspora até vai estar na próxima questão. Pendular, êxodo rural, saída do campo, né? Do meio rural e assim diante. Mas não precisa focar em saber o que é cada um. Atividade 3, pesquisa a diferença entre migração e diáspora. Enquanto a migração é uma pessoa, né, a diáspora será uma população inteira saindo de um lugar para o outro. Então a gente tem aqui, uma das mais famosas diáspora é dos judeus. Eles saíram aqui de Jerusalém, né, eles foram basicamente expulsos, né, vamos assim dizer, e saíram rodando o mundo inteiro, né? Principalmente Europa, mas até você vê, tem Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, então você vê que eles saíram. Aí quando chega a Segunda Guerra Mundial, que tem aquela perseguição de Hitler, né, neles, aí volta, né, a fundação do Estado de Israel, e aí eles voltam em peso lá para Jerusalém, né, lá para aquela região. Então a gente sabe que eles passaram, né, foram os que sofreram muito com isso, de terem que ir, né, pela sua população inteira para outros lugares. Então, assim, mesmo isso também ocorre se algum país entrar em conflito, né, e aí aquela população quer sair basicamente inteira, né, a maior parte, então aquilo ali seria a diáspora. Atividade 4, né, um dos principais tipos de migração internacional existente é a chamada fuga de cérebros, que consiste na perda de trabalhadores com baixa qualificação técnica para países estrangeiros. Então, quando falar de fuga de cérebros, é lembrar que são pessoas que são capacitadas, né? Principalmente aquelas pessoas que depois até de ter feito faculdade, elas fazem mestrado, doutorado, então são pessoas assim que têm um nível de conhecimento muito maior, são pessoas bem específicas. Migração sazonal de pesquisadores universitários e estudantes, como intercâmbios e cursos de captação. C. A adoção de políticas internacionais para facilitar deslocamentos profissionais de alta capacidade e boa formação escolar. D. No deslocamento em massa de profissionais especializados de grande conhecimento para outros países. E no tráfico internacional de órgãos de pessoas responsável pela morte de muitos imigrantes. Então, essa aí que a gente achava que é loucura, né? Então, a alternativa correta vai ser essa aqui, A D, que está lá, deslocamento em massa de profissionais especializados.
e de grande conhecimento para outros países. Então, o que acontece? Se a pessoa ela for altamente qualificada, é muito mais fácil dela fazer alguma inovação tecnológica, fazer algo que seja positivo para aquele país. Então vai ser interessante, né, para ele atrair aquelas pessoas. Por isso que ocorre de ter essa facilitação mesmo, né? E aí a chamada fuga dos cérebros. Na atividade 5, identifique com aspectos relativas às tensões vividas na fronteira entre Estados Unidos e México na atualidade. Então vamos lá, devido à melhor condição econômica dos Estados Unidos, né, sempre foram vistos como oportunidade para os mexicanos. Entretanto, piorou na construção de um muro, né? Então aqui, ó, a gente até tem nessa foto aqui, ó, Tijuana, México, Califórnia, né, San Diego, que é Estados Unidos. Então a gente vê que tem esse muro mesmo para tentar dificultar, né? O que dificulta a imigração ilegal, indica que não estão bem-vindos e gera conflito entre os países. Então aqui também ainda tem a questão de que quando um cidadão ilegal ele é pego lá nos Estados Unidos, eles mandam de volta, né? Sem chance de poder voltar algum dia mesmo que for legal. Então tem essa ideia de tentar, né, barrar ao máximo os imigrantes, e até mesmo os de forma que legais, eles já não têm muito interesse, né? Então já é um indicativo de que aquilo lá que eles não vão ser bem-vindos. E aí os países eles ficam um pouco desconfortáveis, né? Porque o México precisa muito, né, das indústrias que vão lá, americanas, instalar lá, então ocorre um pouco de conflito na política entre eles. Mas com isso a gente termina essa semana, termina o PET, né, fechamos o PET. Qualquer dúvida, vocês podem comentar. Bons estudos e tchau, tchau. E agora um bom descanso, né?